Então, bom dia a todos. Hoje é dia 28 de junho de 2020 e a gente inicia a segunda reunião do Colégio Virtual de Aproximadores. Os assuntos que serão abordados hoje serão relato projetivo de Newton Daltro, cidadania multidimensional de Carlos Menezes, vetor para reurbanológica e Covid-19, escala e equação acipequiana e reflexões reurbexológicas serão apresentadas pelo Walter Almeida. Então, a gente vai iniciar. Bom, lembrando então, pessoal, só uma memória, tá, da primeira reunião, do primeiro encontro, tá, do colegiado ou do colégio virtual de aproximadores. E nessa lembrança, nessa memória, a gente comenta os objetivos, né, desse colegiado ou desse colégio. Então, a princípio, né, uma das finalidades é promover um encontro descontraído, né, entre todos os aproximadores. E lembrando que aproximadores são os indivíduos, as pessoas que participam da APROCIM, que é a atividade pró-conexão interpotencial multidimensional. Um outro objetivo é fortalecer, tá, o rapport, a conexão interassistencial entre todos os participantes. E com isso, a possibilidade da pessoa fazer o relato, tá, da sua história pessoal ou comentar algum fato ou parafato da sua vivência multidimensional. E ainda comentar sobre aspectos holossomáticos antes e depois da APROCIM. Comentar também relatos a nível pessoal, o desenvolvimento parapsíquico durante toda a atividade da APROCIM, as suas GESCONs, né? Hoje, inclusive, nós teremos apresentação de GESCONs, né? Pelo Newton Daltro, pelo Carlos Eduardo, o Carlos Menezes, relatos sobre o Colégio Técnico Científico da APROCIM e assim por diante. Então, vamos dando início, tá? E solicitando aí a apresentação, então, do Newton, que começa a reunião, então. Bom dia, pessoal, para aqueles que eu não havia falado ainda. Eu vou compartilhar aqui, eu tenho entre 5 e 15 minutos no máximo, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar aqui, só que está desabilitado para eu compartilhar, Virgínia. Já vou, só um minutinho. Então, eu vou compartilhar uma planilha essa que eu já, inclusive, já disponibilizei uma vez no grupo, né, da APROCIM, salvo engano, é a planilha onde eu utilizo para fazer registros. Existem várias, e eu, como possibilidade, né, como de forma pedagógica, eu utilizo essa planilha onde nós temos aqui locais onde a gente faz os relatos, e nessa planilha de resumo, a gente tem aqui, só para efeito pedagógico, né, rápido, a gente tem aqui indicadores que vão aglomerando todos os relatos para efeito de visualização rápida da pessoa que está utilizando, para ver como é que ela está nesses indicadores, ela tem uma percepção, enfim. É uma maneira, existem várias outras, e seria uma maneira da pessoa fazer esse controle, esse autocontrole, né? Esse autoconhecimento, e a partir daí ela ter algumas caminhos, percepções no sentido de fazer autopesquisa, né? Eu vou especificamente nesse relato, vocês verem aqui que aqueles indicadores são esses campos aonde eu seleciono, a pessoa pode selecionar, né, com os vários itens. Aqui nós estamos falando relativo a um relato projetivo,
no dia 10/5, né? Onde eu não utilizei nenhuma técnica projetiva ao ir deitar, dormir, não utilizei nenhum alvo mental, simplesmente eu fui deitar, né? Aqui não vamos entrar aqui nos detalhes, vamos direto ao relato, mas aqui pode ser selecionado os itens aonde houve a percepção durante aquele momento de relato. E aqui você faz o relato e também pode fazer a projeciocrítica. Eu não fiz ainda, eu tenho algumas coisas escritas à parte, eu ainda vou inserir, mas aqui eu vou comentar o relato propriamente dito, né? Aqui está errado, né? Não é fio, é fui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Bom, relato eu fui deitar relativamente cedo, por volta das 23h30, estava bastante sonolento e logo adormeci profundamente. Sem perceber a decolagem, a minha consciência já estava plenamente desperta num distrito extrafísico, onde eu, caminhando, adentrava uma espécie de escritório residencial, uma habitação bem mobiliada e confortável. Eu guardava a clara percepção de que naquele ambientex eu tinha um compromisso marcado para realizar um exame de conhecimento. Era um exame de conhecimento que eu sabia que tinha que fazer ali. Enquanto adentrava aquele recinto, eu observei que outras consciências aguardavam em silêncio. Eu até vou ajustar aqui, eu percebi umas 2 ou 3 consciências que aguardavam em silêncio, devidamente acomodadas, em confortáveis cadeiras, bem alinhadas, como se estivesse numa recepção de um consultório ou de uma clínica. Aproximei-me de uma consciência que parecia estar na função de atendimento ao público, onde a mesma passou a me orientar o funcionamento de uma paratecnologia aonde eu me identificaria, uma espécie de superfície plana e gelatinosa na qual eu deveria sobrepor a minha paramão, exercendo leve pressão sobre aquela substância plástica que parecia dotada de certa inteligência, pois, após pressionar levemente, por isso que eu falei que ela era dotada de uma certa inteligência, porque após pressionar levemente e remover a paramão daquela superfície gelatinosa, a paratecnologia parece ter captado a minha digital energética como me orientava aquela consciex, pela consciex, passando a mostrar na superfície um número variado de pontos e cores vivas de tom azul, verde e vermelho, onde cada ponto era dotado de um nome diferente na mesma cor do ponto, quando acendia, né? Eu não consegui rememorar os nomes que eu consegui observar. Bom, conforme explicado pela consciex, o ponto vermelho somente apareceria no caso de falha na identificação de um ou mais pontos específicos da paramão. Então, eu percebi que, dentre os pontos que acenderam naquela superfície gelatinosa, havia apenas um ponto na cor vermelha. Eram vários pontos, um ponto na cor vermelha. De pronto, parecendo que aquela consciex lia os meus pensamentos, a consciex me orientou que não havia problema algum naquela única falha em minha leitura energética, uma vez que os vários outros pontos que acenderam, né, com nomes nas cores azul e verde, já haviam me identificado energeticamente. Então, eu entendo que, quer dizer, a minha percepção final foi de que eu fiquei algum tempo observando e dialogando com aquela bondosa consciex a respeito daquela paratecnologia, parecendo interessado em compreender alguns pormenores daquele processo. Porém,
ao despertar no intrafísico, eu somente consegui rememorar esse relato que eu fiz aqui agora, da paravivência, sem qualquer reminiscência quanto aos detalhes daquela paratecnologia, tampouco a realização do exame, né, de conhecimento, a qual eu tenho a certeza, a lucidez, a razão que me parecia lúcida da minha ida naquele Ambientex. Tá? Então, esse é o relato que eu gostaria de fazer, de compartilhar com todos vocês, porque foi realmente muito interessante, mas pena que eu não trouxe nada, né? Pelo menos não consegui trazer esses detalhes de reminiscência. Era isso aí que eu gostaria de compartilhar. Muito bom, Newton. Assim, tentando também colocar algumas hipóteses, né, projecio-críticas na sua vivência, a gente poderia fazer um comparativo. Existem os laboratórios, né, de exames bioquímicos aqui no plano intrafísico. Você foi para um paralaboratório, né, de exames paradatiloscópicos, ou seja, um exame que você põe a sua impressão digital, que na verdade seria a para-impressão digital, né? E com essa para-impressão digital faria uma leitura de uma série de condições intraconscienciais, né? Então, é uma paratecnologia aí, uma hipótese, né, muito interessante, muito lógica, muito coerente, né? A gente vê que tem coerência e você pode estar inaugurando aí a paradatiloscopia, né? O exame paradatiloscópico. Então, é interessante essa vivência sua, porque abre aí uma série de hipóteses, né, de pesquisa muito bacana. Parabéns aí pela sua vivência. Tá? Alguém quer comentar alguma outra coisa? Tudo bem? Podemos passar, então, para o segundo tópico do Colégio Virtual de Aproximadores de hoje, que seria o Carlos Menezes. Vamos lá, Carlos? Opa, bom dia. Tudo bem? Carlos. Tudo bem. Essa semana eu fiz um... eu posso compartilhar a tela? Sim. Cadê? Speaker View. Cadê o botão de compartilhar? Roubaram. Fique à vontade. Essa é a minha... É um verdinho aí. É um verdinho. É o verdinho, share screen. Ok. Já me achei. Estão vendo? Sim, perfeito. Verbete, cidadania, multidimensional. Eu estava lendo esse verbete essa semana, né? E eu até conversei com o Walter, que eu gosto muito de enumerações, listas, né? O Valdo Vieira disse que adorava listas, longe de mim de fazer tanta lista que nem ele, que eu acho que era um toque dele, tanta lista que ele fazia, né? Mas é muito importante. Ele falou que o amparador dele também se chamava enumerador por causa disso, né? Sim. Listas. E eu gosto, porque eu acho que faz sentido e você absorve melhor o conhecimento, você tem uma lista, você vai seguindo. É uma maneira de se organizar. Aí eu peguei o verbete de cidadania multidimensional, que é do Walter, eu estava lendo, vi essa lista, né, que são os 9 temas interrelacionados na prática da cidadania multidimensional. Aí eu peguei, vou colocar aqui num gráficozinho aqui. Aí eu fui fazendo e pensando, né? Fui raciocinando em cima, remoendo, lembrando das minhas experiências e foi muito bom. Aí eu mostrei para o Walter e falei, olha, você poderia mostrar também no dia do encontro, né? Porque eu também quero contar um relato de como eu cheguei na Aprocim, né? Aí quando eu li esses tópicos, né? Eu vi que sim, que o trabalho que a gente faz e algo que eu já fazia antes na TENEPS é totalmente embasado aqui, é totalmente alicerçado aqui, né? O início, né? Amparabilidade, o rapport com amparadores extrafísicos, né? Rapport é uma palavra que eu aprendi desde quando eu estudei PNL, há uns 20 anos atrás. Sempre gostei de PNL, achei interessante, né?
E se fala muito em rapport, acho que o Walter conhece PNL também, né? Rapport é uma coisa que se fala demais, que é essa coisa de você ter empatia com as pessoas. Então, quanto mais empatia com o seu amparador, melhor a telepatia, melhor a comunicação, melhor o trabalho, né? A assistencialidade, né, a participação semanal, eu faço questão de toda segunda eu estar livre, totalmente livre, para participar da Procin. Até agora não falhei nenhum dia, né? Eu estou falando para mim, eu entendo quando as pessoas têm problemas, não podem participar, mas para mim é meio que sagrado, né? E eu tento participar toda segunda. O bolsão holopensênico, né? Eu sempre penso muito em holopensênico, isso fala muito comigo. Quando eu estou na casa de alguém, quando eu estou no meio de um grupo, quando eu estou no meio da rua, eu sempre estou pensando, qual o bolsão que tem aqui? O que se pensa aqui? Quando os pensamentos chegam a mim, eu falo, isso é a questão do bolsão aqui, do que está ao meu redor, das pessoas, se estou na padaria, se estou no mercado, sempre tem divergência nos pensamentos ali, né? E todos os demais itens são interessantíssimos, né? A questão da projeção, né? A promoção da assistência projetada. Eu já fiz amparos antes de eu entrar na Procin, antes de eu entrar fazer TENEPS, eu já era chamado para fazer alguns amparos extrafísicos, né? E a última, vetorização, que é observar e mensurar quanto a direção e sentido da intensidade dos efeitos reurbanológicos. Se a gente está trabalhando no sentido de fazer um trabalho reurbanológico, a gente tem que ter a autopesquisa de ver se está mudando ou não, né? O trabalho que o Newton faz na planilha dele é sensacional, muito metodológico, muito ali na ponta, gostei muito, eu também tenho minhas planilhas que eu trabalho aqui, e eu tento fazer autopesquisa diariamente, e agora que eu participo da Procin, eu fico observando se existem mudanças, se teve alguma influência na atitude. Vocês sabem que eu gosto muito, gosto não, eu me preocupo com política no Brasil. E eu fico observando se teve mudança, se teve alguma nuance. Eu não quero interferir, eu quero que aconteça o melhor para todos. Agora, o que é o melhor às vezes, né? Então, eu fiz essa apresentação aqui vai ficar bom, depois a gente pode até disponibilizar no Facebook, né? Acho que ficou interessante, né? E eu gostaria de contar um pouco sobre como foi o meu início na Procin, vai ser rápido. Vocês estão vendo a minha tela do Word agora ou não? Beleza. Meses antes de eu fazer os cursos na CIPEC, eu estava navegando em todos os sites da Conscienciologia e procurando um lugar para fazer curso EAD. Procurei. Quando eu cheguei na CIPEC, eu falei, eu vou fazer os cursos aqui. Nem sabia por quê, vou fazer aqui. Aí eu vi a técnica da Procin. Quando eu vi a técnica da Procin, alguma coisa me falou, é aqui, você vai trabalhar aqui. Beleza, né? Fiz os cursos, fiz a entrevista com os doutores, né, Virginia e Walter, e falei, vou começar a trabalhar na Procin. Isso bateu muito comigo, foi muito importante. Eu tenho certeza que participar da Procin faz parte da minha ProEx, né? Tem feito diferença para mim e no trabalho. E eu era tenepsista desde o ano passado. Tá? Eu comecei no ano passado, foi algo que veio rápido também, e comecei na Procin em 27 de janeiro. Eu vou ler o relato aqui da minha... Eu só tirei um trecho aqui, porque foi uma noite que eu fiz uns amparos, foi outras coisas, mas o que está ligado à Procin é esse aqui. Ó. Me vi nos corredores da minha escola, a escola onde eu fiz o 2º grau, onde eu estudei o ensino médio, era noite, eu estava muito lúcido. Muita gente andava pelos corredores, mas não eram alunos, eram pessoas de todas as idades, e olhei para o céu e percebi que tinha naves espaciais. Voavam bem alto. Eu somente vi o contorno das naves, eram em formato circular, e somente vi as luzes que contornavam as naves. Eu perguntei para um rapaz que estava próximo, você está vendo as naves espaciais, os discos voadores? Tem muitos hoje à noite no céu. O rapaz não me respondeu, praticamente me ignorou. Eu continuei caminhando e estava refletindo sobre continuar com o trabalho que fazia ali, sobre ter um compromisso maior, e coloquei no dedo um anel muito bonito, grosso, todo trabalhado, com muitos detalhes, e o anel ficou bem encaixado no dedo onde colocamos a aliança do casamento, né? Eu notei que meu dedo, antes do anel ser colocado, tinha a marca da aliança de casamento, detalhe que eu já estou separado há mais de 2 anos e não tem essa marca, mas tudo bem. Eu continuei caminhando
muita gente ao redor, todos trabalhavam, caminhavam, e eu encontrei com um rapaz jovem, de menos de 30 anos, ele tinha um contrato na mão, e conversava comigo sobre continuar estudando, me preparando, e pegou aquele contrato, ou algo assim, e riscou, e falou, continue estudando e trabalhando. Depois nós acertamos os detalhes. Aí eu fui saindo da escola pela frente. Essa é a parte que interessa. Isso foi em 10 de janeiro de 2019. Né? Depois desse período, eu fiz os cursos da CIPEC perto do final do ano, entrei em contato com a Virgínia e eu assinei os contratos que a gente assina para participar da Aprocim e tudo mais, dando os direitos de imagem, em 10 de janeiro de 2020. Aí depois de um tempo que eu me toquei, cara, foi um ano certinho, de 10 de janeiro a 10 de janeiro, né? E o trabalho da Procin se encaixa totalmente comigo, no que eu quero fazer, né? E essa sincronicidade bateu muito forte, eu estou muito feliz de estar com vocês, tá? Eu fiz uns dados aqui, mas é muita coisa, depois eu passo. Depois que eu comecei a trabalhar na Procin, minhas projeções triplicaram, as sincronicidades dobraram, a TENEPS também aumentou muito, principalmente a questão do Covid, né? Ver pessoas precisando de ajuda, ver pessoas sendo atendidas. Então, foi um empurrão no parapsiquismo a Aprocin, tá? E eu lembro muito do que o Walter falou, que a gente tem que aproveitar para melhorar a ficha evolutiva pessoal esse ano, que o que não falta é trabalho, né? Então, é isso. Eu estou na Procin porque faz parte da minha ProEx, com certeza, tá? Eu tenho outras retrocognições ligadas à tecnologia também, muitas ligadas à tecnologia e ligadas até ao Covid. Eu venho lembrando, a Procin tem despertado muitas lembranças minhas, né? Mas eu estou muito feliz e muito obrigado. Então, o Carlos nos coloca aí uma situação que a gente precisa realmente avaliar pelo seguinte: Uhum. quando a gente montou, né, o colégio virtual de aproximadores, eu até conversando com a Virgínia, eu falei, puxa vida, esse colégio parece que é um canal para a gente escrever o livro de cidadania multidimensional e as reurbanizações extrafísicas. A Aprocim como a parte prática do exercício da cidadania multidimensional. Aí a Virgínia comentou, poxa, mas é cedo ainda, vamos sentir o pessoal, vamos tentar fortalecer o Holopensene primeiro. Eu falei, ok, eu acho que é um bom procedimento, né? É a coerência da situação, ok. Mas logo depois, no segundo encontro, vem o Carlos colocando o contexto da cidadania multidimensional. Então, opa, acendeu uma ficha. Falei, puxa vida, eu comentei essa possibilidade. Agora o Carlos vem já trazendo o assunto da cidadania multidimensional. Será que realmente é por aí? Então, fica aí a primeira sugestão, ainda a nível de sugestão, de que esse grupo todo do colégio, né, virtual de aproximadores possa escrever em conjunto o livro Cidadania Multidimensional e as Organizações Extrafísicas, com a parte prática Aprocim, entendeu? Uhum. Então, fica aí a primeira ideia, a primeira sugestão para todos vocês, aproximadores, começar a alimentar, né, dentro das suas GESCONs, das suas gestações conscienciais, gestar aí alguns artigos, alguns assuntos que parece que já está começando, né, a aparecer a contribuição dos amparadores dentro desse mega projeto, né, desse mega projeto que é escrever sobre a cidadania multidimensional, que não há nada escrito ainda no planeta sobre esse tema. Então, fica aí uma oportunidade para esse grupo de aproximadores dentro da ProEx Grupal, né, tentar começar a idealizar esse projeto, ok? Então, a gente mais para frente pode voltar a comentar sobre isso, mas fica aí a sugestão para já começar a fazer, né, a gravidez da ideia, fazer, né, toda essa gestação mesmo dessa ideia,
né? Bom, então fica aí essa sugestão. E dentro da pesquisa de hoje, nós vamos comentar sobre uma pesquisa realizada aqui dentro do Colégio Científico, Técnico-Científico da CIPEC, que é o vetor para-reurbanológico. O que seria, então, o vetor para-reurbanológico? Seria uma grandeza que é medida em 3 aspectos, em 3 dimensões. Na dimensão modular, que é a sua intensidade, não é? Em relação à sua direção e em relação ao sentido. Direção é ponto A, B. Sentido é ou de A para B ou de B para A, correto? Módulo é a intensidade, é o valor. A direção seria do ponto A para o ponto B e o sentido seria ou de A para B ou de B para A. De maneira a retratar, a refletir os efeitos reurbexológicos em múltiplas áreas da sociedade intrafísica. Então, existe já o verbete que é vetorização para reurbanológica, que foi defendido já há um tempo atrás. E agora tem o vetor para reurbanológico, correto? Agora referente a 2020. Então, o vetor para reurbanológico, ele pode contribuir para a historiografia para-reurbanológica planetária. É um outro tema que a gente pode desenvolver, é um verbete, é um assunto, é um tema, historiografia para-reurbanológica planetária. Então, vamos utilizar o vetor para-reurbanológico dentro dessa pandemia do 2020, que é o Covid-19. Então, nós estaríamos inaugurando a historiografia para-reurbanológica planetária 2020. Então, a gente observa que esse vetor para-reurbanológico, ele iniciou, né, na província de Hubei, na China, na capital dessa província, que é Wuhan. Daí, então, depois de Wuhan, esse vetor se disseminou para a Europa. Da Europa veio para a América, da América para a África e da África para a Oceania. Então, dentro da vetorização, a gente observa esse vetor se movimentando, se deslocando da capital, Wuhan, da província Hubei, na China, se deslocando para a Europa, cidades da Europa, como Itália, assim por diante, indo depois para a América, África e Oceania. Então, o vetor para-reurbanológico, ele se movimentou nesse sentido. Agora, e por que ele se movimentaria nesse sentido? Então, a gente, dentro da historiografia para-reurbanológica planetária, a gente pode entrar também num outro item, que seria o holocarma planetário. Então, esse vetor para-reurbanológico teria um deslocamento dentro da necessidade holocármica planetária. Então, ele pode ter iniciado na China por algum motivo holocármico planetário. É uma civilização muito antiga, a China. Será que lá teria alguma coisa dentro do processo da reurbanização extrafísica? E de lá indo para a Europa, que também é uma para-região e uma região muito antiga do planeta? Bom, e assim por diante. Então, nós vamos adentrando aí os slides e dentro desse estudo do vetor, né, do deslocamento desse vetor, a gente colocou a hipótese de pesquisa da escala acipeckiana. O que seria, então, a escala acipeckiana? É um conjunto de valores hipotéticos, né, que é decorrente também de uma suposta equação para-reurbanológica, que a gente elaborou dentro do Colegiado Técnico Científico da CIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, e isso foi realizado neste ano, nessa época da pandemia, com a proposta, com o objetivo de medir, de mensurar a magnitude dos impactos sociais em um
ou mais setores holopensênicos e seus diversos bolsões holopensênicos, e supostamente em decorrência das reurbanizações extrafísicas por meio do estudo dos vetores para-reurbanológicos. Então, a escala Sipeckiana é uma escala que a gente criou, supostamente, como hipótese de estudo para-reurbanológico, este ano, em 2020. Bom, então, a escala Sipeckiana ela pode ser utilizada em qualquer setor holopensênico. No caso aqui, nós vamos usar a escala Sipeckiana dentro da situação planetária. Então, seria EAP, que é a escala Sipeckiana planetária. Essa equação se refere, então, que seria a relação entre a somatória, isso aqui quer dizer somatória, de todos os setores holopensênicos considerados, atingidos pela reurbanização, no caso aqui intrafísica, vezes a somatória dos bolsões holopensênicos também atingidos, dividido por K, que seria o conjunto, o número de setores holopensênicos envolvidos nesse universo de pesquisa. Não sei se deu para compreender melhor, mas vou agora ler. EAP significa equação Sipeckiana planetária. Sigma SS, soma de todos os setores holopensênicos intrafísicos, podendo ser continentes, países, cidades ou quaisquer áreas geográficas atingidas. E aqui seria a somatória de todos os bolsões holopensênicos que compõem os setores holopensênicos da sociedade intrafísica, tal como saúde, educação, transporte ou qualquer agrupamento social definido dentro de um setor holopensênico. Você pode considerar qualquer situação holopensênica dentro desse setor, correto? E KP seria o número de setores holopensênicos que formam o universo que você está pesquisando. No caso da escala Sipeckiana planetária, o K se refere, portanto, ao número de países ou áreas geográficas que caracteriza um Estado soberano, onde ele possui suas próprias fronteiras e governos independentes. Então, o que é um país? É uma região geográfica que tem um Estado soberano com as suas fronteiras específicas e um governo independente do todo. Isso seria a definição de país pela ONU. E, atualmente, pela ONU, esse grupo, esse conjunto de países seria de 193 países. Ok? Então, adiantando aqui, como exemplo, aqui ainda é uma explicação, tá? Que seria, então, a representação de um número de setores holopensênicos comprometidos e com os seus bolsões também comprometidos, dividido pelo número de países que compõem o planeta. Ok? Então, nós colocamos aqui o vetor para-reurbanológico inicial 2020 relativo ao Covid-19. Então, a escala Sipeckiana planetária nos coloca a seguinte situação. Ele iniciou, inicialmente, num setor holopensênico específico, que foi Wuhan, a capital da província Hubei. Então, Wuhan foi o setor holopensênico atingido. Então, número 1, foi o primeiro, o único setor holopensênico atingido. E dentro desse setor holopensênico atingido, no início foram 3 bolsões que foram comprometidos. O bolsão da saúde, apresentando então todo aquele quadro patológico da síndrome respiratória aguda, né? Afetou a economia porque fecharam os mercados de animais exóticos, correto? Então, afetou a questão econômica desse setor holopensênico. E
a parte política, porque foram demitidos todos os responsáveis pela área de saúde dentro desse setor. Então, de um modo inicial, foram atingidos 3 bolsões: o bolsão da saúde, da economia e da política. Então, aqui o número 3. Então, dentro da equação assim pequena planetária, seria 1 vezes 3 dividido por 193, que seria o número de países do planeta Terra, ano 2020. E isso nos dá, então, dentro da equação assim pequena, um valor de 0,015, que a gente, podendo avaliar a numeração resultante, representaria um valor bem mínimo, uma baixa intensidade no reflexo da sociedade intrafísica local em relação ao planeta. Então, em relação ao planeta, o índice acipecchiano, ou a escala acipecchiana, nos dá um valor extremamente baixo. E o que refletiria isso tudo? Pode, como hipótese, refletir a reciclagem holocármica planetária correspondente a uma pequena faxina extrafísica. Então, houve uma pequena faxina extrafísica planetária dentro dessa região da China, não é? Dentro do aspecto holocármico planetário, de prioridades, né, de reciclagem holocármica planetária. Começou na China. Então, uma pequena faxina extrafísica. Vamos, então, esse vetor foi se propagando para a Europa. Então, foi aumentando o número de setores holopensênicos comprometidos. Então, aqui o exemplo nos coloca 96. E dentro desses setores holopensênicos, dentro desses países, os bolsões, né, foram comprometidos. Então, aqui no estudo, foram colocados 8 bolsões comprometidos. O bolsão da saúde, principalmente, da economia, principalmente na Europa, da política, do meio ambiente, transporte também foi outra coisa que teve um desequilíbrio enorme, né, na questão do transporte aéreo, da aviação, né? Houve realmente um transtorno muito grande. Da tecnologia também houve um desequilíbrio muito grande, da ciência, a ciência não sabia o que estava acontecendo, foi atrás de novas tecnologias, de novos estudos, não é? E também da questão da assistência social, principalmente, né? Pessoas passando fome, desemprego. Então, os bolsões foram comprometidos quase que de uma maneira totalitária dentro da sociedade organizada planetária. Então, aqui nós colocamos o número 8, que é um número assim, bem grande de bolsões comprometidos, e dividido pelo número total de países. Isso nos deu, ou nos dá, dentro da escala assim, pequena planetária, o valor de 3,97. Mesmo assim, pode ser uma moderada intensidade de reflexo na sociedade intrafísica local em relação ao planeta, porque estava mais localizado na Europa, uma parte do planeta. Então, dentro do aspecto da reciclagem holocármica planetária, pode corresponder a uma moderada faxina extrafísica. Então, se mexeu mais do que no início do vetor para-reurbanológico. Então, o vetor foi crescendo, foi mostrando uma intensidade muito maior e foi mostrando, aparentemente ou hipoteticamente, uma reciclagem holocármica planetária crescendo, correto? E vamos, então, para um outro exemplo, onde, então, o total de países, o total de setores holopensênicos aumentou muito e continuou o desequilíbrio nos bolsões holopensênicos planetários dentro da mesma qualificação anterior. Só que, como aumentou o número de países, isso nos dá, dentro da escala pequena planetária, um valor de 7,79. Isso, dentro do holocarma planetário, pode nos dar uma sugestão de que está havendo uma limpeza
uma reciclagem holocármica planetária muito grande, uma grande faxina extrafísica. Então, esses valores podem realmente refletir toda essa condição da reurbanização extrafísica, refletindo aqui no intrafísico. Agora, todo esse estudo, né, da escala Sipeckiana, dos valores Sipeckianos dentro da herbexologia, né, quando a escala Sipeckiana planetária está muito alta, e vejam só, e nós não estamos presenciando nenhum contato com civilizações extraterrestres, né, de terceiro grau. Por quê? Se houvesse esse contato, pode ser que as informações que eles trouxessem promovesse aí toda uma revolução social planetária, mas não aconteceu. Então, não há esse motivo. Também não houve nenhuma guerra atômica, nenhuma explosão atômica, nenhuma guerra que pegue todo o planeta mundial. Tá? Também não há motivos explicáveis para que ocorresse todo esse processo da reurbanização extrafísica. Então, assim como também houve na historiografia da reurbanização planetária, através de episódios de cólera, gripe espanhola, etc., que a gente vai comentar no próximo encontro ainda, né, no terceiro encontro do Colégio Virtual de Aproximadores. Então, a gente não tem nenhuma causa aparente, né, que possa promover todo esse contexto social intrafísico de um processo de reurbanização. Então, como hipótese, o que nós colocamos? Nós sabemos que existem os chamados ambientex, que até vocês comentaram, o Newton Dalton comentou do ambientex no relato projetivo dele, o Carlos também comentou dessa questão do ambientex projetivo. Agora, nós sabemos, então, que a parageografia dos ambientes extrafísicos, portanto, patológicos, elas periodicamente são removidas, são destruídas, são desconstruídas pelas reurbanizações extrafísicas. Então, eu fiquei pensando aqui, quando eu faço reforma em casa, que a gente derruba a parede, derruba muro, constrói, tira isso, tira aquilo, fica aquele entulho. Não é? Então, todo esse para-entulho das reurbex, eles têm que serem retirados. Aqui eu coloco até por para-caçambas, né? Porque aqui o entulho das nossas casas, das nossas reurbanizações intrafísicas, esses entulhos, eles são retirados por caçambas, né? Então, dentro da parageografia patológica, dos ambientex patológicos, a gente vai retirar os para-entulhos e através de para-caçambas. Mas, para onde vão esses para-entulhos? Aqui, por exemplo, em Jundiaí, a gente sabe que os entulhos são levados para aterros, né? Tem os aterros sanitários, tá? Que é para lixo orgânico, uma série de coisas, mas tem outros aterros cujo objetivo é receber todo esse entulho de toda a cidade, de todo o setor holopensênico de Jundiaí. Numa reurbanização extrafísica, para onde irão esses para-entulhos? O que vocês acham? Para onde vão os para-entulhos? Isso aí também me lembra muito uma situação aqui no intrafísico, que é aquela pessoa andando com o cachorrinho, passeando com o cachorrinho dele e com um saquinho na mão. O que é? O cachorrinho faz cocô, né? Ele vai lá com o saquinho e pega o cocô do cachorro para levar embora o cocôzinho do cachorro, porque o cocô, assim como o cachorro, também é dele. Ele é o dono do cocô. Ele é o dono do cachorro e é o dono do cocô. Então, quem seria o dono dos para-entulhos da parageografia patológica que é utilizada no processo da reurbanização extrafísica?
quem são os donos desses para-entulhos. Quem são? Simplesmente respondendo, somos nós, que estamos aqui também no intrafísico. Fomos nós que, pelas nossas sucessivas, né, para procedências extrafísicas, nós provavelmente construímos esse ambientex patológico. Fomos nós que construímos todas essas estruturas doentias no extrafísico. Então, todo esse para-entulho tem que vir para quem? Para o dono do cachorro, para o dono do cocô, que somos nós. Então, uma hipótese de que todo esse material, tudo isso, vindo para o intrafísico, promove essas pandemias, promove todas as situações dentro do processo social intrafísico. Compreende? Então, isso tudo é uma hipótese. Não estamos afirmando que realmente é isso. Então, por que nós estamos tendo essa condição de pandemia do Covid-19? Pode ser como hipótese que todo esse processo, todo esse para-entulho que vem das urbanizações extrafísicas está sendo devolvido para o seu dono, que é o intrafísico. Né? E nós sabemos que o vírus ele é um princípio consciencial. E para ele se manifestar aqui no intrafísico, tem que haver uma causa extrafísica. Todo vírus manifestado aqui no intrafísico, ele é um princípio consciencial. E como princípio consciencial, ele vem do extrafísico. Ele faz também o seu ciclo multiexistencial. Então, de repente, nós estamos recebendo, né, o para-entulho que foi trazido para nós, para que nós possamos trabalhar ou reciclar essa energia, para que ela possa voltar para o extrafísico, construindo ambientex mais sadios, mais assistenciais. Então, é uma hipótese de tudo isso que a gente está colocando. Isso não quer dizer que seja uma realidade, uma verdade, mas está aí como um estudo, como uma reflexão, porque nós sabemos que nós devemos abrir a nossa mente, abrir a nossa pesquisa, nos colocar numa assistência, que nem o Carlos comentou, cosmoética, o melhor para todos, e dentro dessa visão crescer cada vez mais a oportunidade de nós participarmos de uma maneira mais coerente, mais autoconsciente, mais como é cosmoética, dentro do processo de reurbanização planetária, ok? Então, não sei se ficou alguma dúvida, tá? Se vocês querem colocar alguma coisa, algum outro comentário, mas está aí uma pesquisa feita para esse encontro, tá? Para o segundo encontro. Ela quer ver, a Gisela quer ver a fórmula da... Como é que é? A fórmula da... Escala-se pequena? Então, põe inicialmente isso. Pode tirar foto, Gi, tá? Se você quiser tirar uma foto, tira essa foto. Agora, tudo isso pode ser melhorado, entendeu, gente? Pode ser reestudado, pode ser reformulado, pode ser refeito, pode ser completado, qualificado. Está aí uma ideia inicial, um pontapé inicial de tudo isso que a gente está fazendo, tá? Da APROCIM, que trabalha dentro dessa visão de vetorização, tá? De reurbanização planetária. Então, são coisas que vocês podem realmente complementar, podem melhorar. Está aí já um exemplo numérico da equação. Se quiser tirar foto, tudo bem. Vou passar para outra. Se quiserem tirar foto, tudo bem. Eu posso também passar os slides para os aproximadores, claro, tá, perfeito. Gente? Isso aí será encaminhado para vocês. Eu passo no grupo de aproximadores os slides de apresentação de hoje. Aí eu vi também que algumas pessoas escreveram algumas mensagens aqui. O Gotardo, sobre a apresentação do Newton, colocou a hipótese de superfície gelatinosa, cérebro, neurociência. Aí o Newton falou também que ele pensa nessa hipótese, né? E eu acho que, assim, se tiverem mais experiências sobre isso, experiências projetivas, como o Newton está falando, podem se colocar. A gente só pede que
se inscrevam com antecedência para compartilhar aqui nas reuniões, para a gente saber o número de pessoas que vão apresentar, né? E é isso. Se alguém quer falar alguma coisa sobre as apresentações, alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, a gente tem que entender, ainda dentro desse contexto, uma situação muito séria, né? Uma situação muito séria que a gente tem que se conscientizar de tudo isso que a gente refletiu nesse final. Que nós, na verdade, ainda nós somos uma micropeça dentro de um maxi-mecanismo patológico. Nós somos uma mini peça dentro de um maxi-mecanismo ainda patológico. Nós criamos situações patológicas ainda de uma maneira incessante. Então, nós estamos num crescendo, saindo de mini peça de um maxi-mecanismo patológico e entrando na categoria, na qualificação de mini peça dentro de um maxi-mecanismo interassistencial. Então, veja bem como é que é o lance. Então, a cidadania multidimensional, a APROCIM, ela pode possibilitar esse trânsito, sair de uma mini peça, de um maxi-mecanismo patológico, que é essa situação toda de receber esses paraentulhos, né, extrafísicos, que fomos nós, que como mini peça de um maxi-mecanismo patológico, criou todos esses ambientes extrafísicos. E nós estamos saindo, então, recebendo esse paraentulho e estamos saindo dessa condição de mini peça do maxi-mecanismo patológico para o crescendo mini peça do maxi-mecanismo interassistencial. Então, a gente está saindo, está qualificando a nossa posição evolutiva planetária. E isso é importante que a gente entenda. E que é o que o Carlos falou. Com essa situação agora 2020, nossa ficha evolutiva pessoal pode estourar, porque tem muito trabalho pela frente para ser feito, muito trabalho interassistencial para ser feito, né? Então, de repente, a gente tem que se conscientizar disso tudo. Mas fica aí, né, esse bate-papo, essa reflexão, para que a gente possa complementar, possa discutir melhor. Enfim, está aí a situação dos aproximadores que estão dentro dessa programação grupal planetária, tá? E se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fica à vontade. Vamos aí. Como é que para vocês caiu? Vamos lá, Carlos? Eu falei da ficha evolutiva, né, você colocou novamente, porque eu percebi que a TENEPS anda muito cheia. Ela não era assim. É sempre muita gente, eu percebo muitas consciências, e sempre ligada ao Covid. Digamos que em uma semana, pelo menos 4, eu vejo algum médico, eu vejo algum hospital, eu vejo alguma coisa em clarividência. É sempre ligada ao Covid, né? E no dia a dia, eu sempre me informo muito com relação à pandemia, os dados, os números, vacina, e é quase que um trabalho de TARES convencer as pessoas do perigo. As pessoas não acreditam no perigo do vírus aqui no DF. Não acredito. E eu, com jeito, converso, coloco. Então, é um trabalho, além de ser na TENEPS, na APROCIM, é de convencer a pessoa: olha, você vai morrer. Aí eu brinco, eu falo com as pessoas: ó, você que é religioso, você vai conhecer Jesus mais cedo. Você tem que acreditar, deixar de ser negacionista. Eu falo, cara, deixa de ser negacionista. O mundo todo está se acabando. Às vezes eu exagero, que é para ver se dá um tranco na pessoa, né? Um amigo meu, eu comecei a me despedir dele no WhatsApp. Aí ele: por que você está se despedindo? Você acha que eu vou morrer? Eu falei: eu tenho certeza. Você vive na rua, você não usa máscara, você anda de metrô, que é para ver se, né? Mas então eu percebo que a interassistencialidade aumentou muito, a TARES. Tem alguns que estão com muito medo de morrer, já encontrei Sim, pessoas assim, um sim. pavor do vírus. Aí você tem que conversar, é até uma brecha para você colocar conceitos, né, de Sim. séries de vidas e tudo mais. Então, eu acredito que a FEP
realmente pode empurrar muito a nossa evolução esse ano e no ano que vem. A pandemia não vai ficar só esse ano, não. Sim, sim. Então, é aquela questão da era, né, do irrompimento da interassistencialidade planetária. Nunca teve uma oportunidade de fazer assistência e necessidade e oportunidade de fazer assistência como agora, que nem o Carlos está comentando. Em todos os níveis da sociedade, todos eles estão alterados, todos eles estão em desequilíbrio. E você tanto pode fazer assistência na área da saúde, você pode fazer assistência na área da educação, na área da economia, na área de transporte. Você pode fazer assistência em qualquer uma dessas áreas. Então, nunca esteve em alta a assistencialidade no planeta. E a própria equipe extrafísica, ela comenta, está havendo uma situação também bem assim diferente, que as pessoas estão dessomando sem saber que estão dessomando por causa do Covid-19, não, que nem o Carlos comentou, não davam valor para isso, de repente dessomam por isso. A família não consegue se despedir desse pessoal, não dá o último contato da dessoma dele, então fica uma situação emocional, holopensênica muito séria, que as equipes extrafísicas têm que assistir tanto aquele que dessomou como a família do dessomado, que não se conforma, que não se despediu, que não, há um mês que não vê a pessoa porque ela estava internada na UTI. Então, são casos seríssimos, né? E a grupalidade extrafísica tem que trabalhar com toda essa situação. Então, tanto a TENEPS como a APROCIM, ela tem a função de levar a energia dentro do esclarecimento, dentro do fraternismo, né? Dentro da holossomaticidade, para que possa haver uma melhoria na condição de dessoma desse pessoal todo. Então, é uma coisa muito séria, é planetária isso. Não é só aqui em Jundiaí ou em Brasília, é planetária. Então, a situação é muito séria, realmente, planetária, né? Então, quando a equação assim pequena vai lá para número 8, realmente é um valor de alarme mesmo, né? Porque realmente mostra uma situação totalmente desequilibrada, mas merecedora do povo que está vivendo aqui. Não está nada errado, não é castigo, não é nada. Nós somos donos do cocô do cachorro, entendeu? Aquela é a história. Somos nós que somos os donos desses para-entulhos extrafísicos que vêm para cá com todos esses problemas. Somos nós os donos, né? E nós devemos, então, trabalhar saindo da condição de mini-peça, né, do maxi-mecanismo patológico, para mini-peça do maxi-mecanismo interassistencial, que é o que o Carlos comentou, muita assistência para agora. A gente tem essa oportunidade de sair desse patamar evolutivo. Okay? Bom, faltam 2 minutos. Gisela quer comentar? Vamos lá, Gi. Sim, bem rapidinho, eu só estava pensando, quando eu estava escutando por todos, no diagrama de Venn, que são 3 bolhas, que se você as intercalam, existe um ponto onde as 3 bolhas se unem. E eu pensei, né, o Covid sendo uma, que é um problema que a gente vê global, aí o problema do racismo, que a gente viu muito nos Estados Unidos recentemente, com morte, né, dos negros, e está vendo muitas coisas de outros países, o Brasil, aqui na Europa também, e o problema do meio ambiente, né, que também muitas pessoas estão dizendo que isso também está ajudando muito com o que está acontecendo com todas as doenças e vírus que estão se alastrando para lugares onde não estariam normalmente no passado. Então, esse pensamento do Venn diagrama me vem muito à mente conforme eu fui escutando todos conversando, né? E vou ainda colocar e mandar para vocês para a visualização que está vindo assim dentro da minha cabeça, né? São, para mim, 3 problemas que estão interligados de alguma maneira. Só isso. Obrigado aí pela sua participação, Gisela. E é isso, cada um contribuindo com aquilo que pode, com aquilo que observa, e fica a sugestão aí para que no próximo mês
a gente então volte com outros assuntos, com outros relatos, com outras experiências, tá? Então, vocês podem ir já acumulando os seus relatos, escrevendo os seus relatos, os seus artigos. Ficou a ideia aí da cidadania multidimensional também. Vamos deixar fluir, ver como é que isso cresce. Me parece que esse grupo é um grupo assim em condições realmente de escrever esse livro, de escrever essa temática inédita no planeta. Então, está aí também um ponto que pode participar da ficha evolutiva pessoal como um coautor, né, da cidadania multidimensional e as urbanizações extrafísicas. Entendeu? Tudo bem, então, gente? Estamos no horário, o macarrão já está fervendo lá, tá bom? Então, vamos partir agora para a parte gastronômica do Soma. Então, um grande abraço a todos aí, um bom domingo, tá? Um bom mês para todos. Amanhã estamos na Aprocim e vamos em frente, correto? Beijão.